Eu tenho falado, irmãos, várias vezes nos cultos, especialmente quando o assunto era aprendendo com as lições históricas, eu sempre tive o cuidado de dizer que história é muito particular. História, irmãos, ela costuma ser pontual na história. Algo aconteceu em um momento, algo aconteceu em outro momento, algo vai acontecer um dia, e história, ela depende da ocasião, depende da pessoa, depende da intenção. Histórias são histórias. E quando a gente ouve uma história, a gente precisa aprender com ela. Mas entendendo, irmãos, o seguinte ponto: será que é necessário que a experiência que um teve seja também minha experiência? Será que aquilo que alguém tem, eu devo necessariamente ter? Essas são duas perguntas básicas, porque elas vão nortear o nosso pensamento. Aquilo que alguém experimentou é via de regra para todas as pessoas experimentarem? Aquilo que alguém possui é regra para todos possuírem? Eu acho, irmãos, que é hora de ter uma cautela, porque a gente vive num mundo hoje onde nós estamos em uma sociedade de imitação. Nós elegemos um ícone, alguém que vai ser visto, e ele então se torna uma regra para todas as pessoas. A gente vai dizer assim: fulano de tal fez a caminhada do corpo não saudável para o corpo ideal, ele é o ícone. Todo mundo tem que ter o corpo dele. Mas e aquele que quer ter um corpo mais redondinho? Não importa, até o padrão de beleza, irmão, se altera. Quando a gente olha as estátuas dos gregos do passado, todos os ícones eram cheinhos, era o padrão de beleza daquela época. Hoje o padrão de beleza é ter só o esqueleto com a pele colada, não é assim? É o padrão da beleza hoje. E a gente vê, mas estou falando assim, é uma ideia generalizada, né? A gente põe um ícone. A gente fala assim, por exemplo, Steve Jobs fez o caminho do sucesso. Ele então é um ícone que foi criado. A gente fala, Steve Jobs então, ele é para nós um ícone, o ícone do sucesso, tem que imitá-lo. Ou a gente pega o outro atleta e fala, todo menino que joga bola na rua, ele tem que ter uma carreira de sucesso igual a do Ronaldinho Gaúcho. Jogava na rua, aí você coloca ele como ícone, e coloca ele lá e fala, todo menino que joga bola tem que ser como ele. E assim, irmãos, a gente vai colocando os ícones, a gente vai elegendo pessoas, e dá a impressão de que a gente tem que ter o mesmo que essas pessoas têm, ou ter as mesmas experiências que elas têm. Na história da igreja é a mesma coisa. A gente costuma ver as histórias e dizer assim, aquela história é uma regra, todo mundo tem que ter a mesma experiência, passar pelo mesmo momento, e todo mundo tem que ter a mesma coisa. Exemplo, todo mundo tem que ter chegado escravo num lugar como José, e todo mundo tem que ter deixado de ser servo para ser governador do Egito. Todo mundo tem que ter a riqueza do Abraão, ou todo mundo tem que ter a habilidade do Moisés, e todo mundo tem que ser manso como Moisés era, ou todo mundo tem que ter a coragem que Abraão teve. Bem, irmãos, eu estou falando de princípios gerais, né? As histórias, a Bíblia nos dá essas histórias, e as histórias têm um papel importante, porque elas nos ensinam a respeito dos erros. Histórias nos mostram que a gente pode aprender o que é bom. História dá uma direção, e a gente então pode ver um lado bom, irmãos, de imitar histórias, não é verdade? Sempre que a gente tem uma história é boa por isso, porque ela ensina o que é errado e fala, evita o erro. Ela vai dizer, isso aqui é o bom, faça isso. E uma história vai sempre te mostrar o seguinte, que quando alguém anda nessa direção, ela chega naquele lugar. Histórias ensinam isso. Mas tem um lado negativo, irmãos. Quando a gente pega uma história e começa a colocar assim como evidência demasiada, a gente acaba ficando frustrado. Porque a história das pessoas, ela é muito particular. Quem disse que o que aconteceu com o José vai acontecer com todo mundo? Quem disse que alguém que chegou lá para ser faxineiro do Banco do Brasil vai ser gerente um dia? Tem aqueles que vão ser, mas todos não podem ser. Ou que a pessoa chegou como peão de fábrica, chão de fábrica lá na CSN, e ele vai virar gerente? Nem todo mundo pode ser, irmãos. Aí a gente se frustra, porque a gente fala, mas por que não aconteceu comigo? A história, irmãos, quando a gente imita,
a gente pode não só ter frustração, mas a gente pode perder a nossa individualidade, a nossa particularidade. O José era o José, o Moisés era o Moisés, o Ronaldinho Gaúcho era o Ronaldinho Gaúcho, o Steve Jobs é a mesma coisa. E eu penso, eu sou o Tiago, nascido lá na roça, filho do Mauro da Dora, que tem a minha vida. O Adolfo tem a história dele, e cada um tem sua história. E a gente tem essa particularidade, irmãos, e a gente não pode lutar contra ela. Quando a minha galinha mora, eu já falei do Jacó, eu faço Oh, Deus. Aí o Marcelo pensa, mas Deus. E é assim, a gente pensa, mas por que, né, Marcelão? Não, você tem que aprender a bênção do Jacó, rapaz, que seus bichos não vai morrer, vai multiplicar, né? Mas a gente vê nas histórias, irmãos, uma motivação e um incentivo. Mas eu quero dizer o seguinte, que a gente tem que tomar cuidado com a frustração, com a perda da individualidade, mas também para a gente não criar alguns deuses particulares. Porque quando nós criamos um ícone, aquele ícone acaba virando o nosso Deus particular. Quando nós menos percebemos, a gente está assim, ele é meu guru, o meu guia, ele é o meu modelo. E quando a gente menos percebe, o José virou o meu deusinho, o meu bezerrinho de ouro, ou fulano de tal, ou cicrano de tal, e assim a gente acaba criando esses pequenos ícones, e a gente acaba então se devotando a alguns personagens históricos, que devem servir para nós de motivação. Irmãos, aqui eu digo para vocês uma coisa, a Bíblia ela ensina a respeito da imitação. Há algumas passagens bíblicas, especialmente 3 passagens, que falam para nós sobre esse aspecto específico. Não vou ler, vou mencionar, tá bom, irmãos? Mas não se perdem, não. Uma passagem é a passagem de 1 Coríntios capítulo 10. Se vocês começarem a ler ali, a passagem vai falar sobre o exemplo dos israelitas. A Bíblia ali, Paulo vai dizer, Deus conduziu os israelitas pelo deserto, eles idolatraram aquilo que não devia, eles desobedeceram a Deus, eles foram incrédulos. Aquilo que eles viveram foi deixado para nós como um exemplo a ser seguido, para que nós não cometamos os mesmos erros que eles. Então, irmãos, está lá, 1 Coríntios capítulo 10, a palavra diz, e a história dos israelitas serve para nós como um modelo de que não se deve duvidar de Deus e não se deve fazer o que Deus não diz para fazer. Está lá essa palavra. Outra palavra que fala sobre imitação, 1 Coríntios também, no próprio capítulo 10, depois que Paulo ensina que quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus, não seja motivo de tropeço para ninguém, não seja motivo de escândalo, muito pelo contrário, use tudo que você tem para edificar o próximo, não buscando o seu interesse. E Paulo, depois de falar essa palavra, ele diz, irmãos, sejam meus imitadores, como eu também imito Cristo. Qual o contexto do que Paulo fala? Ele diz, faça tudo para a glória de Deus, não seja motivo de escândalo, faça aquilo que edifica o próximo. Não foi exatamente o que Cristo fez? Cristo veio fazendo a vontade de Deus, não trazendo motivo de escândalo, e veio para buscar o interesse do outro, antes do seu próprio bem-estar. Foi o que Cristo nos ensina. E Paulo diz, eu aprendi isso com Cristo, e é o que eu tenho tentado fazer tudo para a glória de Deus, não ser escândalo para ninguém, e buscar o interesse do outro antes do meu. Paulo diz, Cristo fez, eu tenho imitado Cristo nisso, imitem a mim também, imitando Cristo. Faça isso também. Irmãos, aqui está um segundo exemplo da imitação. A gente aprende com a história dos judeus que a incredulidade é um problema. A gente aprende com os judeus que a idolatria é um problema. Mas a gente vê Paulo dizendo, imite Jesus, porque ele era alguém que buscava o interesse do outro antes do seu próprio. Se ele tivesse que se dar bem e deixar o outro desguarnecido, é o que nós sabemos que o nosso Cristo fazia. Ele buscava o interesse do outro.
Um exemplo disso, irmãos, Jesus peregrinava, andava. Quando ele chegava em casa finalmente para ter o descanso, o que acontecia? O povo amontoava na porta. E o pessoal falava, não, deixa ele quieto um pouco, ele está cansado. Ele está aí o dia inteiro, nem comeu, nem dormiu. E Jesus fala, não, deixa eles virem, deixa vir, eu vou dar assistência. Era isso, alguém que está buscando o interesse do outro. E Paulo diz, eu tenho aprendido isso também. E outro exemplo está lá em Hebreus capítulo 13, poucos versículos antes do que o Adolfo leu. A Bíblia diz, lembrem-se dos seus guias, dos seus líderes, seja ele qualquer que for, qualquer pessoa que te instruiu no caminho de Deus. Lembra do que ele tem te ensinado e imita o exemplo dele. Imita o exemplo. Procura aprender aquela coisa boa que ele te ensinou. Irmãos, os líderes espirituais que têm nos guiado, e às vezes o líder espiritual pode não ser alguém que tem o título de pastor, presbítero ou professor, às vezes é um irmão que te ensinou o evangelho, que te conduziu no caminho de Deus. Isso está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7. Imite os seus líderes espirituais. O que estou querendo dizer com isso, irmãos? A Bíblia nos ensina a imitar. Ela diz que nós precisamos imitar. Imite a história do povo que viu o certo e o errado. Imite Cristo, os apóstolos. Imite aqueles que têm algo para oferecer. É como se a Bíblia dissesse, examine a história das pessoas, aprenda com elas, faça o que eles fizeram e deu certo, evite o que eles não evitaram e deu errado, obedeça ao que Deus está mandando, aprenda com isso. Mas irmãos, aqui há um ponto. À medida que a Bíblia nos ensina a observar histórias e aprender com elas, eu apelo para isso, para o aspecto particular. Por mais que eu examine, por mais que eu observe, aprenda, evite e tente absorver, existe um aspecto particular em cada história. E é aqui que quero chamar a sua atenção. Quando a Bíblia diz para nós imitarmos, isso não pode ser, irmãos, uma imitação cega. Não pode ser uma imitação com a ilusão de que minha vida vai ser uma imitação da vida daquela pessoa. Minha vida vai ser um xerox dela, como se isso fosse possível. Porque, irmãos, é aí que está um dos grandes problemas na história da igreja hoje. Heresias na história da igreja é um dos assuntos que a gente tem falado nessas aulas. E qual é um dos grandes problemas da igreja hoje? A ideia repetitiva de que eventos históricos têm que acontecer obrigatoriamente. Pega-se o livro de Atos, que é um livro histórico, não um livro doutrinário, porque ele narra história. É o que Lucas vai dizer. Eu fiz uma investigação e resolvi contar a história do que aconteceu. Ou a gente vai lá e pega o Antigo Testamento e começa a dizer assim, tudo que aconteceu é via de regra. E pare para pensar, irmãos. Mais da metade do conteúdo ensinado na igreja hoje não é conteúdo de ensino e instrução. A igreja hoje, ela fica pisando, repisando e pisando em história. Só história, só história, só história, só história. E falo para vocês por quê. Quando a gente sobe no púlpito e vai pregar, aí vamos supor, você está falando, não, irmãos, tem que amar, tem que evitar o ódio, tem que evitar a amargura e papapá. Então, irmãos, vou ser honesto, vocês são muito atentos para pregar, quando a gente fala. Eu sinto que vocês gostam de assimilar as coisas, mas tem igreja que você vai pregar que é duro. Você está falando, o povo está te olhando, mas está viajando, né? Aí você fala, mas quando eu era menino, aí você começa a contar uma história, meu irmão, todo mundo, acabou, só começa a contar uma história. Era uma vez um elefante e uma formiguinha, aí todo mundo concentra. Aí o que o preletor descobre? Que o bom é contar a história. Porque a hora que você começa a contar a história, o povo concentra. Aí o povo ri, o povo entende, o povo sai da igreja e fala, uma bênção essa pregação. Uma bênção. Mas isso é usado em todo segmento. Inclusive, se você não contar uma história, você não conecta o público. Mas é bom contar a história, né?
E é bom contar, porque de maneira geral, quando a gente conta a história, a gente mostra como que aquilo se aplica, e é bom. Só que, irmãos... Oi? Quem? Mas veja, mas ele contava a história. Sim, né? Mas sempre para apresentar um ensino. E é de fato, ele aplica aquela história no sentido de dar um ensino. Mas, irmãos, onde está o princípio aqui? A história, ela casa bem, mas as histórias que Jesus contava não eram histórias no sentido assim, do tipo, vou colocar um ícone a ser imitado. Jesus fala, o semeador lançou a semente cai no chão duro, no chão bom, no chão espinhoso e pedregoso, e ele vai dizer, e isso se aplica em tal sentido. O que me preocupa hoje é que muita história que é contada é no sentido assim, aconteceu com ele, vai acontecer com você. Não é a história como uma alavanca para o ensino, é uma história que é o ensino em si, né? A história é o prato principal, ela não é a entradinha. E nesse ponto as histórias, irmãos, elas têm um desafio, no sentido de que quando a gente conta uma história, mas não deixa de dizer para a pessoa, olha, essa história é para você ver isso na prática. Eu vou pregar então sobre o José, por exemplo, ou a história do Paulo, por exemplo. A gente vai contar o que moveu aquele homem, o que ele viveu, o que deu certo, o que deu errado, mas entendendo que a história dele tem a particularidade da época dele, da vida dele e do propósito dele. Aí quando a gente termina aquela história, eu vou dizer, nossa, Paulo foi consagrado, Paulo foi dedicado, Paulo foi corajoso, Paulo foi um homem que serviu a Deus. Agora a grande pergunta é, será que ouvir a história de Paulo eu vou dizer assim, irmãos, tchau para vocês, acabei de fazer minhas malas, vou dar a volta no mundo pregando o Evangelho agora, nunca mais vou estar aqui? É onde vem o desafio da igreja hoje. A gente, quando conta a história, ela não... pisar em ovos para não falar bobagem, mas a gente, quando conta a história, a gente observa, irmãos, que o conto das histórias hoje, ele tende a ser assim, muito... não está sendo assim muito autêntico. Como vou dizer? A gente, quando pega uma história ou vai criar um ícone, apresentar algo que vai servir de motivação, eu vejo, irmãos, que a gente tem criado assim uma cultura que não extrai da história o que é bom. Vou dar exemplo, tá? Pensa comigo o seguinte: Atos capítulo 9, a gente conhece a história. O apóstolo Paulo indo com carta dos líderes judeus. Paulo sai da sua cidade de Jerusalém para uma caminhada ao norte para chegar até a Síria. E Paulo então vai para Antioquia, lá na Síria, com uma cartinha onde ele chegava lá com autoridade para prender cristãos. Aí no meio da jornada, lá pelo meio-dia, uma luz intensa brilha e o povo então, Paulo então ouve a voz: Paulo, você está me perseguindo, né? O Saulo, por que você me persegue? Saulo então recebeu aquele chamado. O chamado de Paulo foi miraculoso, o chamado para a salvação. Não foi miraculoso? Bem, meu não foi. Meu chamado não foi. O dia que eu fui chamado pelo Evangelho foi numa sala de casa, assim, lá que tinha um pastor velhinho lendo a Bíblia para mim. Eu tinha uns 12 anos e eu escutei ele lendo a Bíblia. Eu falei, Deus, escutei a voz. Eu falei, eu entendi isso, eu quero isso. Ali foi. Não teve essa dinâmica toda, né? Não aconteceu. Outro exemplo, quando a gente abre em Atos capítulo 5, Ananias e Safira cometeram um grande equívoco. E foi um equívoco bobo. Eles não precisavam ter feito o que fizeram. Naquela época, irmãos, a igreja estava assim, num momento onde o povo estava dando tudo que tinha para ajudar na igreja. Exemplo, pastor Tiago tem um lote, preciso de um lote? Eu não preciso de um lote não, mas o vizinho ali está precisando de comida. O que vale mais? Um lote no meu nome ou comida na mesa daquela pessoa? Pegava o meu lote então, trazia e falava, vende esse lote e distribui o dinheiro. Era a igreja primitiva, irmãos. Barnabé fez isso, Ananias fez isso, e aí eles venderam o lote, chegaram lá e falaram, olha, está aqui o valor do lote. A história dá a impressão mesmo de que eles chegaram e disseram, está aqui o valor integral, eu vendi por 100 mil, os 100 mil está aqui, é o valor total do lote.
Só que na verdade eles mentiram, porque o lote não tinha sido aquele valor, tinha sido 150 mil, mas eles chegaram contando uma mentira. E naquele ato da mentira, quando eles entregam, Pedro vai dizer: por que você está mentindo contra o Espírito Santo? E naquele exato momento que acontece com Ananias, morre. Ele não precisava ter dito, ele podia ter falado: Pedro, aqui, eu vendi por 150 mil, tá? Eu estou dando 100. Ótimo, não é ótimo? Mas ele veio com engano e mentira, ele morre. Aí passa um pouquinho, vem a Ananias, esposa dele, chega lá e ele fala: olha, teu marido caiu morto nos pés daqueles ali, vai acontecer o mesmo contigo. Aí Safira, cai morto também, porque eles mentiram. Aí, veja, é um ato de castigo instantâneo. Aí a gente observa isso, irmãos, não acontece, concorda? Não acontece. A gente chega às vezes na igreja e prega uma baita de uma mentira. Acaba o culto, o pastor pega a cestinha das ofertas, pega lá uns 50%, põe no bolso e vai embora para casa com aquele dinheiro. Ele não morre na hora. Ou o irmão vai lá e sobe no culto, prega uma baita heresia. A gente até, vou falar isso não, né? Porque vai com a hora, a gente pisa na bola, aí você vai lá e cai na hora. O pastor pregando aqui, Deus fala, essa palavra é mentirosa. O pastor Tiago cai também. E assim, as coisas não funcionam assim. Era um contexto histórico, não era, irmãos? Era um momento. E a gente não está vendo isso acontecer. Mas então, essa dinâmica se aplica em muitos sentidos. A gente, quando olha a Bíblia, irmãos, a gente observa que os discípulos oraram. Logo que Pedro e João são livres da prisão, eles saem da prisão, procuram a igreja e eles estão ali orando. Eles pedem: Deus, dá intrepidez, ajuda a gente a pregar o Evangelho, o Senhor opera sinal através da nossa vida. E o lugar tremeu o lugar. Você fala: nossa, misericórdia. Irmãos, a gente às vezes está orando e o lugar não treme. Não treme, a gente fala: mas por que não treme? É aí que está, irmãos, é história. Aí olha qual é o desafio. O importante não é de fato o que acontece. A história não pode ser o que vai me motivar propriamente. Mas eu penso o seguinte: sabe o que aconteceu, irmãos, naquele episódio? Eu vou pensar assim: Paulo foi chamado, ele ouviu o Evangelho e Deus está chamando as pessoas. Hoje não é mais um chamado assim do tipo, Deus chamou. Irmãos, se Deus quiser chamar, eu não tenho a menor dúvida que se uma voz aparecer do céu e chamar o vizinho aqui, Deus é Deus, não tem nada com isso. Mas eu sei que o Evangelho é a palavra que está sendo levada e ela convida o homem à salvação. Não é isso? A fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra. Você prega, o homem ouve, o homem crê. Então o Evangelho está sendo pregado. Essa é a dinâmica. A gente pensa: Deus está chamando as pessoas. Aí eu penso, em segundo lugar, que o pecado, ele tem consequência, que eu não posso mentir e que a gente não pode enganar o Espírito Santo. Eu vou aprender que eu estou falando um negócio aqui, o Adolfo não sabe. Eu falei para ele que o lote foi 100, mas foi 150. Aí o Adolfo não sabe, mas Deus conhece as mentiras e verdades que a gente fala. A mesma coisa acontece com o lugar que tremeu. Nós vamos orar aqui, irmãos, a igreja não treme, mas não é porque a igreja não treme que a oração não é valiosa. A gente ora mesmo assim. Irmãos, a história, ela tem um aspecto particular. Vou dar um outro exemplo. Irmãos, aqui é instrutivo que vou dizer, tá? E lembra que eu tenho falado, não tenho nada contra. Vou aproveitar a ocasião, que hoje é o dia do Pentecostes, teoricamente. Hoje de manhã eu já assisti um pouco da TV Aparecida, assisti um pouco da Canção Nova e assisti um pouco do Templo de Salomão, hoje já de manhã, né? Aí estou assistindo lá esses programas, assisti um bocado de tudo, né? E o que estava mais animadinho era a Canção Nova, o que estava melhorzinho, né? O que estava melhor. Mas aí estou observando lá, tá bastante foco mesmo nessa coisa do dia do Pentecostes, porque hoje fala-se disso, né? Celebra-se hoje os 50 dias depois da Páscoa. E o dia do Pentecostes é o dia onde o Espírito Santo desceu sobre as pessoas. E uma coisa que estava vendo na TV, irmãos, não preparei essa aula por isso, né? Está preparado mais tempo, né? Mas só calhou. Está lá que os pastores vão orar e o Espírito vai descer sobre as pessoas.
Então você vai ligar, tem lá uma comitiva, uma comissão de tantos e tantos pastores, que no ato da oração, o Espírito Santo vai descer sobre as pessoas ali. Então, mas irmãos, vejam, dentro do assunto vinda do Espírito Santo, existe aqui um grande dilema. Atos capítulo 2, todo mundo conhece a história. Jesus veio, morreu, ele disse, depois de 3 dias vou ressuscitar, e ressuscitou. Depois que Jesus, irmãos, morreu na Páscoa. A festa do Pentecostes acontece 50 dias depois da Páscoa. Após a ressurreição de Cristo, ele ficou 40 dias com os discípulos. E Jesus disse, fiquem em Jerusalém, até que o Espírito Santo venha e desça sobre vocês. Que significa então que eles esperaram cerca de 7 a 10 dias, reunindo em um salão como esse. Eles ali oravam, eles louvavam a Deus, eles comiam juntos, eles até resolveram algumas pendências do tipo, Judas suicidou, tem que pôr um outro homem no lugar dele para ser o 12º apóstolo, botaram Matias, um negócio meio precipitado. Eles então ficaram ali reunidos, tomando decisões a respeito da igreja. Até que no dia da festa do Pentecostes, irmãos, se Lafayette fosse Jerusalém, ia estar entupido de gente. Era uma festa obrigatória, tem que ir para Jerusalém na festa. Estava lotado. Imagine que nós aqui seríamos uns 120 pessoas por aí, e o Espírito Santo então desceu. Adilson nunca nem ouviu falar árabe, ele falou árabe. O Adolfo falou búlgaro, o irmão ali falou polonês, o outro falou russo, o outro chinês, o outro japonês, e todos louvaram a Deus naquele momento. O povo que estava ali de fora, o povo que veio dessas regiões, falou, o quê? Como assim? Entendeu o árabe, entendeu o que da Bulgária, entendeu da Polônia, e todo mundo então entendeu, falou, nossa, que coisa. Ali, irmãos, no ato da descida do Espírito Santo, o Evangelho já atingiu pessoas de todas as partes do mundo. Foi aquilo que aconteceu. Atos capítulo 10. Pedro vai para a casa de Cornélio. Cornélio era justo, dava esmola, eles conheciam um pouco da história de João. E logo ali então, quando Pedro termina o discurso, eles estão orando, ele ora e o Espírito Santo então desce sobre os discípulos, sobre a família de Cornélio. E eles então começam a louvar a Deus e falar outras línguas. Irmãos, língua, idioma. Eles falam outras línguas. Aconteceu ali, na cidade de Cornélio, Cesareia. Atos capítulo 19. Paulo está na cidade de Éfeso e Paulo prega. O povo então ouve, o povo então recebe a palavra, o Espírito Santo então desce sobre eles, porque, irmãos, é a pergunta que todo mundo tem que saber responder. Quando é que o Espírito Santo vem na vida da pessoa? Quando ela ouve e crê. É isso que acontece, né? Foi o que aconteceu lá na família do Cornélio. Ouviram, creram, o Espírito veio. Aconteceu lá em Atos 19. O Evangelho foi pregado, eles entenderam, creram, o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles falaram em línguas. Aconteceu nesses 3 episódios. Nesses 3 atos, isso aconteceu. Eles não buscaram. Eles não buscaram, irmãos. Eles nem na verdade compreendiam aquilo. Eles não tinham a menor compreensão do que era aquilo. Eles não buscaram isso. Mas foi um evento que aconteceu pelo poder de Deus. 3 relatos de que aconteceram, de que isso aconteceu. O Evangelho foi pregado em outros lugares. Paulo levou o Evangelho em várias regiões. E isso não aconteceu em todos os lugares. Eu, irmãos, nunca falei uma língua estranha, a não ser o que eu sei falar, né? Que eu estudei. Aí você fala, eu não tive essa experiência. A pergunta é, irmãos, por que aconteceu em Jerusalém? Por que aconteceu em Cesareia? Por que aconteceu em Éfeso? Tem que acontecer lá no Lima Dias? Tem que acontecer ali, tal? Tem que acontecer lá na Cachoeira? Esse é o dilema, irmãos, da igreja. É via de regra? Eu tenho falado isso, irmãos, porque é aí que está o caos da igreja. Tem que acontecer, tem que acontecer. Eu já mencionei para vocês, eu me reunia com os irmãos da Assembleia de Deus de Antônio Carlos, o irmão falava para mim assim, ô Gui, irmão, você tem que ir para Jerusalém para esperar a vinda do Espírito.
como quem diz, você não recebeu o Espírito. Aí, como eu tenho falado, se eu não tenho Espírito, eu não sou de Cristo, porque o Espírito é o selo do cristão. Então, se ele fala que eu não tenho Espírito, significa que eu ainda estou nas trevas. Aí eu penso, que palavra perigosa. E aí, irmãos, é esse o cenário que tem que acontecer. Aí fala, tem que acontecer, tem que acontecer, tem que acontecer, tem que acontecer. Aí chega um dia lá então que você fala, tem que acontecer. Aí você solta lá, aí você fala inglês. Aí eu solto uma língua estranha no inglês lá. Aí eu falo, louva a Deus no inglês. Aí você fala, ó, o pastor Tiago falou isso. Aí você fala, glória a Deus. Irmãos, lembra disso. Não é meu intuito criticar o negócio, mas é criticar o sistema. Porque aí é onde Paulo vai dizer para os coríntios, todos têm o dom da palavra, todos falam em outras línguas, todos curam, todos interpretam as línguas? Não, como nem todo membro do corpo é pé, como nem todo membro do corpo é braço, é o que Paulo quer dizer. Do mesmo jeito que o corpo é diverso, como você tem mão, braço, perna, joelho, cabeça, assim é a igreja. Tem aquele que ele ora e Deus cura, tem lá aquele que fala a língua estranha, o idioma é diferente, tem aquele que fala, o que prega, o que... Paulo vai dizer que Deus está distribuindo, mas não é algo que o homem busca como se fosse uma regra. Irmãos, eu chegar aqui amanhã e falar, irmãos, todo mundo vai ter que falar a língua estranha. Irmãos, é antibíblico, é errado. E vou dizer para vocês por quê. Há 3 relatos bíblicos que falam do que acontece quando o Espírito Santo vem na nossa vida. Vamos observar esses textos? Porque até agora eu não abri a Bíblia, né, irmãos? Vou falar aqui, escola dominical mais fajuta, né? Escola sem abrir a Bíblia. João Evangelho, capítulo 16. Irmãos, estou mencionando o aspecto das línguas, ou do Espírito Santo, porque ele é o exemplo mais claro disso, tá? Desse conflito particular da história. João capítulo 16, o versículo 8 até o 13, tá? Vou ler aqui, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, olha o que a palavra fala. Quando ele vier, falando do Espírito, o Consolador, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não mais me vereis. Do juízo, porque o príncipe deste mundo, Satanás, já está julgado, condenado. Tenho ainda muito mais que vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha a palavra de Cristo. Quando o Espírito vier, ele vai convencer o mundo e ele vai guiar os homens à verdade. Esse é o papel do Espírito nas palavras de Jesus. É isso que ele fará. Convence do pecado, convence da verdade. Abra em Atos capítulo 1, irmãos, por favor. Vire poucas páginas aí, né, até o capítulo 1 de Atos. Atos capítulo 1, observe o versículo 8. Atos 1:8, a palavra diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Espírito Santo virá, o homem receberá poder para ser testemunha. Receberá poder para ser uma testemunha. O Espírito Santo vem, ele convence do pecado, da justiça e do juízo, ele convence o homem a respeito da verdade, ele dá ao homem poder para que ele seja testemunha. Vamos lá para Efésios capítulo 5, avance um pouco, capítulo 5, versículo 18.
Efésios capítulo 5, versículo 18. Cinco, 18 em diante. O texto diz: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí veja, enchei-vos do Espírito. Aí a dinâmica é: cheio do Espírito que transborda, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer: não se encha de bebida forte, que torna o homem corrompido, dissoluto, depravado, mas ele fala: encha-se do Espírito. E o homem cheio do Espírito Santo, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter uma vida de louvor, uma vida de gratidão e uma vida de sujeição, não só a Deus, mas uma vida de sujeição ao próximo. Menciono essas passagens, irmãos, para dizer que se eu chegar na igreja hoje e dizer que hoje é Pentecoste e que todo mundo tem que falar japonês, coreano ou árabe, e você vai pensar assim: mas pastor, mas e como? E se não acontecer? Irmãos, pode acontecer? Aconteceu, pode acontecer, mas não é isso que a Bíblia fala como via de regra. A manifestação geral do Espírito Santo, como a Bíblia ensina, a Bíblia diz: o Espírito Santo vai estar sobre você. E o que vai acontecer quando o Espírito estiver sobre você? A Bíblia diz: ele vai te convencer do pecado, ele vai te guiar no caminho da verdade, ele vai te dar poder para você ser uma testemunha de Cristo, vai te dar capacidade, ele vai te encher. E quando você estiver cheio dele, você vai louvar, você vai ter uma vida de gratidão, você vai ter uma vida de sujeição. É isso que o Espírito Santo faz na vida de todo aquele que tem esse Espírito Santo. Agora, de maneira geral ou de maneira específica, o Espírito Santo na vida da igreja, ele se manifesta de muitas formas. É o que a Bíblia vai dizer da multiforme graça de Deus, no sentido de que, para a realização da obra de Deus, Deus está usando os seus filhos de formas diferentes e capacitando-os para tarefas específicas. Irmãos, aqui não estou dizendo que isso não existe, não estou dizendo isso, só estou dizendo que não é regra, né? E aí eu falo na autoridade da Escritura, não é regra. O que alguém que tem o Espírito Santo precisa esperar, e isso você vai experimentar na sua vida, todo cristão vai experimentar o convencimento do pecado, porque quando você peca, o Espírito Santo mete o dedo na consciência e a gente sente assim: nossa, como que eu fiz aquilo? O Espírito Santo, ele nos auxilia no conhecimento da verdade. Abre a Bíblia, ora a Deus, fala: Espírito Santo, ilumina meu entendimento, ele vai te conduzir no caminho da verdade. É por isso que a gente ora pedindo que Deus conduza o ensino, ele vai te guiar, ele vai te ajudar a aplicar no dia a dia. O Espírito Santo na minha vida, ele me dá poder para ser uma testemunha. Eu, ou aquele bocó lá que não sabia falar, você que é tímido, aquele outro que tem a boca pesada igual Moisés, o Espírito Santo, ele nos capacita para que eu possa aproveitar a oportunidade e falar do amor de Deus para o outro. O Espírito Santo na minha vida me enchendo, sabe o que vai acontecer? Eu vou querer cantar em gratidão a Ele, eu vou estar lá na minha casa louvando, assoviando, glorificando o nome de Deus, eu vou viver uma vida de gratidão com as coisas que tenho, e vou viver uma vida sujeita ao próximo. Isso é o que o Espírito faz na vida de todo cristão. E quando a gente olha um cristão, irmãos, que tem o Espírito Santo, é nisso que se vê o Espírito nele: a vida de gratidão, a vida de sujeição, a vida de louvor, a vida de testemunho, a vida na condução no caminho da verdade. Aí, essa é a manifestação geral, mas o Espírito Santo usa a Elza para falar uma língua diferente, cumprindo um propósito. Ele vai usar o Fernando, que ele vai orar e o fulano vai ser curado. Aí, irmãos, é Deus que faz, só que não faz com todos, e é o que a Bíblia vai dizer.
Cada história tem um aspecto particular. Aconteceu em algum momento, mas não tem acontecido em todos os lugares. Com as histórias que acontecem, nós aprendemos os princípios, mas é um grande problema para a igreja hoje dizer que tudo tem que se repetir. Em todos os lugares, em todas as épocas, com todas as pessoas, tudo tem que se repetir. O que tem que se repetir na vida de todas as pessoas, irmãos, é o momento onde o pecado é confessado. Isso é geral. O ato da fé é um ato geral. O selo com o Espírito Santo é um ato geral, porque todo que ouve, crê e confessa é selado com o Espírito Santo. E aquele que tem o Espírito Santo, ele manifesta essas características. A capacidade de falar as outras línguas foi dada pelo Espírito Santo. Tanto que o texto todo vai dizer: Deus manifesta sua graça como melhor lhe convém. O Espírito então distribuiu dons. E a gente via naquele momento isso acontecendo com bastante, assim, com repetição, era uma coisa bastante comum. E Paulo escreveu aquilo para corrigir Irmãos, é interessante observar que aquele ensino de Paulo, ele não veio assim. Ele não foi um ensino instrutivo, ele foi corretivo. Aquela instrução de Paulo foi para corrigir uma perspectiva errada. Porque o que aconteceu na igreja dos Coríntios? Não era carnal, imatura, não estava vivendo a plenitude do Espírito, mas eles buscavam os dons sensacionais. A igreja era uma confusão, mas na hora do culto o povo queria curar, o povo queria falar outra língua, o povo queria curar. E Paulo então vai explicar para eles dizendo o seguinte: igreja, não é assim que funciona. Nem todo mundo vai falar outra língua, nem todo mundo vai curar, nem todo mundo vai ter oportunidade de interpretar e tal. E Paulo então vai trazer essa instrução corrigindo essa perspectiva errada. Mas Paulo ali, ele deixa claro que é uma habilidade dada pelo Espírito e que Deus então habilita o fulano para falar aquela língua diferente e habilita alguém que possa interpretar e dar sentido a ela. Isso, tudo é idioma, mas aquilo não era por aprendizado, tipo na escola, era por isso, não foi aprendido, foi pelo Espírito Santo. Imagine, Raquel, que vamos pensar assim num cenário realista. O Evangelho está sendo levado a partes do mundo, e quando você levava o Evangelho até onde, vamos dizer, o domínio do Império Romano, provavelmente havia a linguagem que eles entenderiam. O grego, que era um grego comum, poderia ser entendido ou outro idioma, mas imagine que o Evangelho está sendo levado a outros lugares. Logo se imagina que Deus poderia habilitar a pessoa para isso, ou mesmo dentro da própria igreja local ali, né? Então era algo que o próprio Espírito fazia. Então não era por exemplo, que Paulo era poliglota, não, mas era pelo Espírito Santo propriamente. E de fato, irmãos, o que a gente vai pensar assim, em última análise mesmo, é que Deus tem a maneira de atuar. As histórias, elas deixam para nós lições, mas o medo que logo vai ficar sempre é o medo da expectativa. E, irmãos, aceitem isso. A gente vive numa sociedade onde sempre o homem tem uma necessidade de ter o seu próprio Deus, o seu próprio guru, aquele que é o seu particular. E é daí que muita gente é devotado a alguma coisa ou a alguém, e tem aquele como o guia de sua vida. E a igreja, ela já entendeu isso, e ela vai pegar, então vai criar os ícones. Aí vai chegar um tempo, irmãos, que a gente vai sim, está todo mundo apegado. Eu falo isso, que vi isso no seminário. Não, mas eu sou do fulano, eu sou do Champlin, eu sou do Norman Geisler, eu sou do fulano de tal, eu sou do N.T. Wright, o outro não sei do que. É igual Corinto, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E o ser humano vai se apegando nesses personagens, quando na verdade, irmãos, a gente tem que crer na suficiência de Cristo e na suficiência da palavra. E eu tenho falado isso muito, a palavra não se contradiz. A gente tem que ter a iluminação do Espírito para entender. E hoje, quando eu falei sobre a particularidade da história, é para abrir a mente, para mostrar para vocês como que é perigoso, mostrar também um aspecto da história que tem sido repetitivo, e eu queria trazer esse alerta especialmente sobre as línguas e a descida do Espírito, até porque hoje era um dia pertinente para isso.
Qualquer dúvida, irmãos, falem comigo depois, né? Não tem problema.